Agora que a gente classificou, soube classificar entre hipertensão primária ou secundária, certo? Vamos agora nos ater à hipertensão primária, né? Porque nós estamos lidando com uma clínica de atenção primária, né? Nós vamos estadiar aquela hipertensão, porque a partir do estadiamento da hipertensão é que a gente consegue estratificar o risco daquele paciente, tá certo? Nós vamos fazer aqui uma comparação entre as diretrizes brasileiras e as diretrizes dos grandes centros. No Brasil, nós temos esse decorebinho aqui, esse macetinho aqui, tá certo? Que a pressão normal é 12 por 8, né? 12 é 2 vezes 6, o 8 é 2 vezes 4, certo? A hipertensão grau 1 é 2 vezes 7, a hipertensão grau 2 é 2 vezes 8, a hipertensão grau 3 é 2 vezes 9. E aqui na pressão diastólica é 2 vezes 4, 2 vezes 4,5, 2 vezes 5, 2 vezes 5,5. Dessa maneira fica um pouco mais fácil de lembrar quando é que é hipertensão grau 2, hipertensão grau 3, tá certo? Dessa maneira você consegue entender melhor, consegue acessar mais rápido essa informação. Considerando os grandes centros, tá certo? Que eles têm uma população já mais envelhecida que o Brasil, existe uma relevância muito grande das doenças crônicas não transmissíveis, porque as doenças infecto-contagiosas têm bem menos impacto nesses sistemas de saúde. Você veja que os Estados Unidos, as diretrizes americanas, eles são mais agressivos, a definição de hipertensão para eles já é 130 por 80, tá certo? E que é considerado hipertensão grau 1, a pressão entre 130 e 140, e entre 80 por 90, já é considerado hipertensão grau 1, certo? E a hipertensão grau 2, em que há indicação de intervenção farmacológica, ou seja, em que não somente as mudanças de estilo de vida são suficientes, já é o 140 por 90. Aqui no Brasil e na Europa, certo? Essa definição ela é divergente da definição americana, tá certo? Essa definição americana, ela inclusive não é consenso nem entre as sociedades médicas dos Estados Unidos, tá bom? Mas a gente se baseia mais pelas diretrizes europeias, em que é considerada a pressão menor do que 120 por 80 ótima, de 120 a 130, né? Excluindo 130, 80 a 85, excluindo 85 normal, a pressão elevada, hipertensão grau 1, 140 por 159, grau 2, 160 por 179, grau 3, 180, tá certo? Por que é importante essa diferença entre o grau 2 dos Estados Unidos, 140 por 90, e o grau 2 da gente, 660? Porque a hipertensão grau 2, ela indica intervenção farmacológica associada às MEPs, tá certo? As mudanças de estilo de vida. O paciente que apresenta hipertensão grau 1, as mudanças de estilo de vida, elas são a conduta inicial preconizada. Então, se a nossa diretriz brasileira aceitar a hipertensão grau 2 como hipertensão 140 por 90, significa que todo paciente que tem pressão 140 por 90, independente de outros fatores de risco associados, o paciente for obeso, for fumante, a gente já teria indicação de iniciar uma terapia farmacológica. E isso é divergente. O que é preconizado pelas diretrizes americanas e o que é preconizado pela diretriz europeia, que é o que a nossa diretriz brasileira acata. Certo? Agora que a gente pôde estadiar a nossa hipertensão, nós conseguimos classificar entre hipertensão primária e secundária. Nós conseguimos estadiar em hipertensão grau 1, grau 2, grau 3. A partir desses dados, a gente vai conseguir estratificar o risco cardiovascular daquele paciente para a gente estabelecer metas terapêuticas. O cuidado da pessoa com a pressão sanguínea elevada, ela precisa gravitar ao entorno do risco cardiovascular daquela pessoa. A gente tem que tratar a pessoa como um todo e não somente a hipertensão. O cálculo de risco cardiovascular, ele precisa ser calculado, certo? E precisa ser compartilhado com o paciente. Não adianta você ter essa informação só para você e o paciente não souber. Se o paciente não souber qual é o risco cardiovascular dele e ele não entender o que significa risco cardiovascular. Porque a gente está lidando com um fator de risco, uma doença, entre aspas, silenciosa. Então as pessoas não entendem o impacto de ter aquela pressão elevada no dia a dia se não estão sentindo nada. Então, quando a gente faz o cálculo do risco cardiovascular e compartilha com o paciente, a gente engaja o paciente no combate aos fatores de risco associados, que é a obesidade, sedentarismo, etc, etc. A gente consegue dar uma perspectiva mais concreta dessas doenças silenciosas
E a gente consegue, a partir disso, melhorar a adesão aos planos terapêuticos. E, principalmente, conseguir estabelecer planos não farmacológicos mais agressivos. As diretrizes brasileiras, que acompanham as diretrizes europeias, tá certo? Elas fazem essa diferenciação entre fatores de risco. Risco cardiovascular sem risco adicional, baixo, moderado e alto, tá certo? As diretrizes europeias, elas também fazem essa consideração, existe uma diferença importante, que a diretriz europeia, ela não considera ninguém sem risco adicional. Você vê aqui que o mínimo que é possível chegar é baixo risco cardiovascular, tá certo? Existe uma diferença porque o sistema de cálculo de risco cardiovascular da Europa é diferente do sistema de cálculo de risco cardiovascular do Brasil e dos Estados Unidos. Você vê que o Brasil é um pouco misturado, né? A gente segue o estadiamento de hipertensão da Europa, mas a gente segue também o cálculo de risco cardiovascular dos Estados Unidos. É uma mistura, tá certo? Quais são os fatores de risco que são importantes na sua estratificação de risco vascular? São esses aqui, que eu não vou ler, vocês conseguem ver, mas são conhecidos da medicina: o sexo masculino, a idade elevada, o histórico familiar de doença cardiovascular, né, prematura em homens e mulheres, né, homens menores do que 55, mulheres menores do que 65, o tabagismo, a dislipidemia, a hipertrigliceridemia, fatores clínicos de resistência à insulina e a obesidade com a circunferência abdominal. Em relação à identificação de lesões de órgão-alvo, tá certo? Isso também é relevante na sua estratificação do risco cardiovascular, porque se o paciente apresenta lesão de órgão-alvo, ele pula automaticamente para o risco muito alto, né? Risco cardiovascular muito alto. Seja ela lesão órgão-alvo a nível de coração, né? Cardíaco, hipertrofia ventricular esquerda, a nível vascular, né? O espessamento carotídeo. Existe também a velocidade de onda de pulso, né? Ou seja, existe uma repercussão, uma doença vascular, né? Femoral, portanto, periférica, né? Se isso já define como lesão de órgão-alvo. O índice tornozelo braquial alterado. Doença renal crônica, grau 3. E a microalbuminúria, certo? Já é definido como lesão de órgão-alvo, automaticamente o paciente pula para risco cardiovascular muito alto. E aquilo que a gente chama de doença estabelecida, né? É aquele paciente que já teve histórico de AVC isquêmico, hemorragia cerebral, ataque isquêmico transitório, existe uma síndrome anginosa, infarto agudo, revascularização. É aquele paciente que já tem doença clínica manifesta, tá certo? Como eu falei para vocês, o risco cardiovascular ele precisa ser calculado e precisa ser compartilhado. E o Brasil ele faz uma mistura. Ele adota os parâmetros de classificação de hipertensão da Europa, que é menos agressivo do que os Estados Unidos, mas eles utilizam a ferramenta de cálculo de risco cardiovascular dos Estados Unidos, certo? Que é o score de Framingham. E a Europa usa o SCORE, que é uma abreviatura, certo? De cálculo, é um sistema de avaliação de cálculo de risco coronário. Vamos aqui para o score de Framingham, que é o mais conhecido de todos nós, tá certo? Ele faz um cálculo de eventos cardiovasculares maiores, mas não fatais, certo? Eles incluem os fatais e os não fatais. Ele tem seus defeitos, ele subestima o risco em maiores de 70 anos, em indígenas, em pessoas que têm síndrome metabólica, em pessoas que têm lipidemia primária. O score de Framingham ele é específico para caucasiano, e isso é um limitador muito importante para o Brasil, que nós temos uma população muito miscigenada, e ele calcula o risco de eventos cardiovasculares maiores em 10 anos. Por outro lado, o sistema europeu, ele é aplicado só na Europa, ele calcula o risco de evento cardiovascular fatal, certo? Ele não é aplicável em pacientes maiores do que 65 anos, então isso é um limitador muito importante, porque nós temos um contexto de transição demográfica, né? A população cada vez mais idosa, e ele também não prediz eventos cardiovasculares tão fatais. O recomendado é que a gente conheça os dois sistemas de avaliação de fatores de risco, porque a gente consegue complementar a nossa informação.
O critério, o score de Framingham, que é adotado no Brasil, já nas diretrizes brasileiras de 2016, e que não houve alteração para a última diretriz brasileira, tá certo? Ele separa os pacientes de risco cardiovascular global em 10 anos em baixo, moderado e alto, tá certo? As diretrizes de 2019 de diabetes, eles já existem também, eles já consideram risco muito alto, que é maior do que 30%, tá certo? Mas na última diretriz brasileira isso ainda não tinha sido atualizado. Aqui, ó, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes de 2019, eles já consideram um fator de risco muito alto, tá certo? Já existe. A tendência é que nas próximas diretrizes brasileiras, essa classificação de muito alto, que a gente já acaba usando por causa do Framingham, dos Estados Unidos, e das diretrizes europeias, a gente aplique também nas diretrizes de hipertensão, certo? Aqui são os fatores de risco, mais ou menos os mesmos que eu já tinha citado, porque esse aqui eu tirei da diretrizes de diabetes, não de hipertensão. Importante a gente lembrar aqui que o fator de risco, ele também tem morte cardiovascular, né? Morte por motivo cardiovascular, mas também tem revascularização. Então, também são eventos não fatais, ok, pessoal? Tudo que for da Europa, de classificação de fator de risco cardiovascular da Europa, lembre-se que é o SCORE, tá certo? É o sistema europeu. Então, você vai ver que no Framingham, voltando aqui, o risco de eventos coronarianos em 10 anos, no alto, é 10 a 20, ou é 20 a 30%. E na Europa, né, pelo score, o 10 é entre 5 e 10%. Por quê? Porque aqui é risco de evento fatal, certo? Então, não faça essa confusão. A grosso modo, o paciente é o mesmo. Não é porque ele está na Europa que a chance de morrer dele é menor ou maior, certo? É porque os critérios adotados pelo Brasil são eventos fatais e não fatais. E na Europa, são os eventos fatais. É por isso que na Europa, o que é considerado risco cardiovascular muito alto é maior ou igual a 10, e no Brasil é maior ou igual a 30%. Porque aqui é 30% de eventos cardiovasculares fatais e não fatais, e na Europa é somente fatais, ok? Só fazendo esse discernimento, porque às vezes você vai vendo na literatura, vai vendo esses números e não entende por quê, certo? Fazendo um resumo da nossa estratificação de risco cardiovascular, se o paciente é hipertenso e diabético, o risco cardiovascular ou é alto, é muito alto. Se o paciente é hipertenso, obeso, dislipidêmico e é um homem, ou é alto, é muito alto. Se o paciente é hipertenso, obeso, é tabagista e dislipidêmico, ou é alto ou muito alto. Se a paciente tem uma pressão de 160 por 110, ou seja, hipertensão grau 2, ou ele é moderado se for mulher, ou já é alto, muito alto se for homem. Então, de uma maneira geral, via de regra, o nosso risco cardiovascular, considerando o nosso perfil populacional da atenção primária, é alto. Porque são pessoas que têm excesso de peso, são pessoas que são sedentárias, são pessoas que são dislipidêmicas, de uma maneira geral, já tem diabetes ou pré-diabetes. Então, a via de regra dos nossos pacientes é uma população de risco cardiovascular alto, condizente com os estudos populacionais de hipertensão, diabetes e doenças crônicas não transmissíveis, em que a prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis ela é maior na faixa etária até 65 anos ou até 75 anos e é menor na faixa do que é maior na faixa até 75 anos do que na faixa etária de 75 anos para frente. Por quê? Porque as pessoas morrem precocemente. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são a principal causa de morte precoce, ou seja, a morte em menores de 75 anos de idade. Então, se a população está morrendo com antes de 75 anos de idade, na faixa etária acima de 75 anos de idade, a prevalência é menor, né? Então, essa entre aspas, curiosidade de prevalência entre a hipertensão no grupo de meia-idade de 50 a 75 anos e no grupo de idosos acima de 75 anos, só é repercussão de um sistema de saúde que não está conseguindo combater as doenças crônicas não transmissíveis, tá certo? Então, é pertinente, é verdadeiro que a maioria dos nossos pacientes na atenção primária, eles vão ter risco cardiovascular alto. E assim a gente termina a nossa parte de diagnóstico, classificação, estadiamento e estratificação de risco de hipertensão.